Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Quarta-feira ao vivo. Hoje, agora são 8h05 e eu tenho assuntos muito bons para você. Hoje de manhã eu já acordei assim com aquela notícia assim do jornal que os nossos queridos deputados, né, no voto secreto, não caçaram a família Metralha, né? Uma das representantes da família Metralha. Mas enfim, quando a gente pensa que nada mais surpreende a gente nesse Brasil, de novo uma cacetada. Por isso que é complicado quando a meninada fala que não gosta de política, que a gente fica revoltado, tentando fazer a pessoa ter um pouco mais de espírito crítico e cobrar um pouco mais de espírito cívico, né? Mas aí a gente vem, esses políticos. Então, vou começar a falar um pouco mais aqui para o meu público sobre essa questão de votar, né? Porque olha lá, nossos representantes fazendo uma palhaçada dessa. Mas enfim, vamos falar do que interessa. Saúde. Hoje eu vou falar de dois assuntos, porque na verdade o primeiro assunto vai complementar o programa da semana passada. Não sei se você se lembra, a otorrinolaringologista Fernanda Bugalho veio aqui e falou sobre ronco, apneia do sono. Aí o site bombou, muita gente querendo saber um pouco mais sobre sono, e aí nós convocamos a nossa querida Mariângela Tolentino. Ela é neurofisiologista clínica. Boa noite, doutora. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu, e falar depois da Fernanda é uma responsabilidade imensa. Não para você, Mariângela. Fernanda é uma profissional que eu respeito muito, de muito boa qualidade. Eu também, é verdade. Então a Mariângela vai falar sobre o sono. Você, assim, algumas coisas, algumas nuances que de repente são interessantes para você. Tem gente que demora para adormecer, tem gente que briga para dormir com sono, tem gente que tem essas insônias temporárias, enfim, vamos dar uma destrinchada nesse assunto. Depois nós vamos falar para os homens e para as mulheres também, que querem os seus parceiros ali dispostos, com a saúde perfeita. Nós vamos falar sobre a andropausa, que é a menopausa masculina. O nosso convidado é o nosso consultor em endocrinologia, o doutor Cid Oliveira Reis. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Então, os homens a partir aí dos 40, 45 anos, bom ficar de olho aí nas dicas, nas informações do Dr. Cid, porque de repente você pode passar aí por essa fase madura sem nenhum transtorno. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. A primeira entrevista do programa Boa Vida de hoje é com a doutora Mariângela Tolentino. Ela fala sobre o sono. Tem muita gente, doutora, que tem um sono inadequado. Muita gente reclama. Nosso site, ele funciona mais ou menos um pouquinho como um termômetro, sabe? Do que o povo, do que as pessoas querem, dos principais incômodos da pessoa, e muitos falam que é o sono. É um sono inadequado. Então, eu queria que você começasse classificando para a gente o que é a insônia. Então, dormir é tão importante quanto respirar. Dormir bem é fundamental. Nós temos na população um tempo que é o ideal para dormir nas 24 horas do dia. E um horário também. A média da população deve dormir entre 6 e 8 horas, em torno de 7 horas e meia. E o horário também, entre 22 e 23 horas, até 6, 7 horas da manhã. Isso é normal. Algumas pessoas precisam de dormir menos, em torno de 5 horas, e estão bem. Quem determina isso é o relógio biológico. Entendi. Quem diz o número de horas que você precisa de dormir para se sentir bem, só você que sabe. E outras pessoas precisam de dormir mais, em torno de 8, 9 horas.
O que é a insônia? A insônia é quando a pessoa dorme um tempo menor do que é o normal para ela. Se ela dormir por algum motivo que seja imposto para ela, nós chamamos de privação de sono. No entanto, se isso começar a acontecer por outras causas, nós vamos chamar então a essa redução do tempo total de sono necessário de insônia. Ah, tá. Então, tem umas pessoas, por exemplo, que se queixam de uma insônia temporária, transitória, que evidentemente deve estar muito mais relacionado com algum problema que ela esteja vivenciando, né? Mas o que eu posso chamar de uma insônia que já se torna preocupante e que não passa? Por exemplo, é transitória até que tempo é normal? Então, nós todos podemos ter tido em algum momento uma insônia, por um motivo que seja, por exemplo, uma prova importante, uma entrevista no trabalho, algum problema que nós temos que resolver imediato e que passou esse problema, nós vamos voltar a dormir bem. No entanto, isso pode prolongar e esse sono permanecer alterado, a pessoa tendo dificuldades ou para iniciar, ou para manter, ou despertando precocemente. Quando isso acontecer, nós precisamos de investigar que tempo tem isso. Se tiver resolvido o problema e tiver um período acima de 3 semanas, então nós temos que ver se essa insônia tem uma outra causa, porque ela está tornando uma insônia que necessita de atenção. Mas assim, não tem um condicionamento, de repente um condicionamento, se a pessoa, por exemplo, fica aí 2 semanas dormindo mal, porque ela está preocupada com alguma coisa externa. Essa coisa externa se resolve e ela permanece dormindo mal, porque o cérebro dela já, de certa forma, se acostumou a dormir mais tarde, a dormir menos. Isso acontece? Isso acontece. É por isso que nós precisamos de ver detalhadamente o que é que está desencadeando. E o que é isso que você está falando chama insônia psicofisiológica? A insônia psicofisiológica é exatamente uma pessoa que tem um problema que altera a condição psicoemocional dela e que o mais atingido é o sono e ela começa a dormir mal. Muitas vezes só com uma orientação, uma adequação dessa rotina dela, que nós chamamos de higiene do sono, as coisas se reorganizam. Para a pessoa entender o que é uma higiene do sono. A higiene do sono são os hábitos que a pessoa tem que ter na rotina diária. Então, o que significa isso? É adequar a alimentação, atividade física, os horários se tornarem regulares para deitar e para levantar. Colocar regras. Colocar regras, exatamente. Dormir no quartinho escuro, numa temperatura agradável. Sem barulho. Sem barulho. Sem preocupação grande. E quanto àquela história que eu falei para você, da pessoa de repente condicionar. Eu não consigo dormir antes do Jô Soares, de assistir o Jô Soares. Então o Jô Soares vai terminar lá para uma e tanto da manhã. A pessoa tem que acordar cedo, 6, 7 horas da manhã. Ela não consegue dormir. Se ela começar a fazer uma higiene do sono, dentro de quanto tempo o organismo dela reconhece o novo horário e passa a ter novos hábitos? Sim, o condicionamento, ele varia de pessoas para pessoas, mas vamos supor que o horário adequado dela levantar são às 6 horas da manhã, é importante, e o Jô Soares termina 1h30. Eu não posso, de uma hora para outra, dizer, olha, se ao invés de dormir a 1h30, você vai passar a deitar 10 horas. Então, eu vou orientar, se essa pessoa tiver um hábito de muito tempo de fazer isso, que ela vá arrastando esse horário devagar, e a gente estabelece essa combinação e ela vai diminuindo, vai deitar num dia 1h da manhã, até voltar ao horário regular. Aos poucos e passar a ter regularidade, uma disciplina para deitar e levantar. Porque esse eu já fiz também. Quando a gente faz um esforço excessivo para dormir, acaba que a gente demora mais ainda para dormir, né? Exato, a ansiedade aumenta e a vigília também. Vamos falar um pouquinho sobre algumas pessoas que têm perfis diferentes. Tem gente que tem dificuldade de adormecer. Fica na cama, rola para um lado, rola para o outro, rola para o lado, e toda noite a mesma história. Fica contando carneirinho e não consegue dormir. Me fala um pouquinho sobre esse tipo de pessoa e como que ela poderia amenizar um pouco esse problema.
Nós sempre tentamos que não seja feito medicação inicialmente. Então, essa é uma pessoa que nós vamos tentar fazer alguns procedimentos de orientação natural. Primeiro, a maioria dessas pessoas deita preocupada com o que tem no dia seguinte. Então, uma das tentativas que nós fazemos é orientar para que ela anote tudo antes de ir para a cama. Deixa anotado, porque a grande maioria despreocupa. O que acontece? Quando eu deito, eu fico pensando, amanhã eu preciso de acordar às 7 horas, às 7h30 eu tenho isso, às 8 eu tenho isso, às 9, será que eu vou conseguir fazer isso tudo? Eu tenho que pagar a conta, onde que eu vou arrumar o dinheiro? Então, todas essas preocupações promovem uma ansiedade. Então, algumas pessoas que se anotam e põem lá e vão para o quarto apenas no horário de dormir, a gente consegue. Caso a gente não consiga e precisa de entrar com alguma medicação, nós vamos entrar com aquelas medicações que nós chamamos de tempo curto de ação. Então, eu tomo e logo depois eu durmo. Mas também o efeito dela é curto. Então, daí a pouco, ela seria como só o motor de ar. Entendi. Ela vai dormir naturalmente, no dia seguinte ela não tem ressaca da medicação, mas a gente evita muito, a gente orienta com exercício físico, com relaxamento. Aprender a diminuir o batimento cardíaco. Para que a gente possa conseguir isso naturalmente. Tem pessoas também que despertam frequentemente durante a noite, ou para fazer xixi, ou desperta simplesmente, mas assim, 1, 2, 3 vezes. Essa interrupção noturna atrapalha a qualidade do sono, doutora? Sim, essa é uma pessoa que nós precisamos de fazer um parênteses para avaliação dela. Será que ela desperta simplesmente? Ou será que ela tem algum fator que está despertando? Não, assim, essas pessoas, elas despertam para ir ao banheiro, vamos supor. Mas ninguém tem necessidade de ir ao banheiro de madrugada, tem? Às vezes tem, mas... Mas estou falando o corpo, para dormir... A maioria das pessoas, pelo menos uma vez, levanta para ir ao banheiro durante a noite. Mas, às vezes, as pessoas despertam várias vezes. Na verdade, é preciso da gente observar e avaliar se não tem uma mioclonia do sono, uma apneia do sono, um movimento periódico, algum fator orgânico que esteja fazendo esse despertar. Interessante. Então, daqui a pouco a gente entra nas doenças do sono, que atrapalham o sono. E eu queria falar também, voltar a essas pessoas que têm um despertar frequente durante a noite, por conta de uma história que eu já ouvi, que se você, por exemplo, dorme, está no escurinho, aí seu corpo está limpando as toxinas, está organizando todas as suas, as áreas das cerebrais estão sendo organizadas, aí a pessoa liga a luz, interrompe. Daqui a pouco a gente vai saber. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos falando sobre o sono com a doutora Maria Ângela Tolentino, ela é neurofisiologista clínica, e a gente terminou falando da necessidade de você ter um escurinho para dormir. O que acontece, doutora, que o organismo precisa? Acontece à noite, durante o sono, e que o organismo precisa estar no escuro? O organismo é perfeito. É por isso que o dia, ele é computado nas 24 horas. Não existe um divórcio entre o período acordado e o período dormindo. Quando começa a escurecer, começa a aumentar um hormônio no organismo que chama melatonina, que é um hormônio natural indutor do sono. E esse hormônio precisa da claridade reduzida. Então, é um dos motivos pelos quais
é necessário que esteja mais escuro, que a claridade esteja reduzida, para que o sono processe de forma normal. E esse hormônio, ele é responsável pelo quê? Pela indução do sono, para baixar o nível de consciência, de vigília e promover a sonolência e o sono. Ele é um dos maiores responsáveis. E durante a noite, qual é o processo interno de organização e de limpeza? Então, o sono, a função básica dele é ser restaurador das condições físicas e mentais. Quem não dorme bem, não acorda bem. E, em função disso, o sono precisa de ter o que nós chamamos de organização adequada. E uma das condições para essa organização adequada é o processamento de todas as fases. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns distúrbios do sono alteram. Então, normalmente, nós temos um sono que nós deitamos, ficamos sonolentos, dormimos, e ele vai passar do que nós chamamos de estágio 1, 2, 3 e 4, que faz o aprofundamento do sono. Nessa primeira fase da noite, esse sono que restaura a condição física é mais prolongado. Em seguida, nós temos o sono REM, que é onde nós habitualmente sonhamos e que se processa a restauração das condições mentais. Mas o organismo é tão perfeito que quando nós deitamos, nós estamos muito cansados. Então, a restauração física é no início. No início. Isso é teórico, isso não é tão descasado assim. Mas quando a noite vai evoluindo, na madrugada nós já estamos descansados fisicamente, então vai restaurar a condição mental. Então nós sonhamos mais na terceira metade da noite. E nós chamamos isso de ciclo, esse estágio 1, 2, 3 e 4 e a próxima fase que é o sono REM. Nas pessoas normais, a gente tem em média de 5 a 6 ciclos desse para que possa ter um sono completamente normal e a pessoa despertar restaurada. Então, por exemplo, essas pessoas que dormem tarde, ficam estudando até tarde, ou que trabalham na noite, durante o dia elas não conseguem essa mesma recuperação que as pessoas que dormem durante a noite. Sim, porque a concentração, jeito, né? Acaba que fica a memória, isso, quem não fica dorme no prejuízo bem, não trabalha bem. É, verdade. Doutora, vamos falar daquelas doenças que são as doenças do sono. Eu tenho certeza que algumas pessoas que despertam durante a noite, se elas roncam, de repente isso pode estar relacionado com a apneia, né? O ronco, ele pode acontecer sem caracterizar um distúrbio, mas ele já é um iniciozinho de uma dificuldade respiratória. E ele vem com muita frequência associado à apneia do sono. Quando ele vem associado à apneia do sono, ele traz outros prejuízos graduais, dependendo da intensidade dessa apneia, e esses prejuízos passam por comprometimento da condição de vida, porque um dos maiores sintomas e sinais que tem dessa alteração, desse prejuízo do sono, é a sonolência diurna. A pessoa dorme onde ela está. Ela senta, dorme numa reunião, ela dorme... Perigoso até dirigir, né? Ela dorme dirigindo. E é uma causa de acidente com frequência. Bruxismo é outra queixa de alguns pacientes, de algumas pessoas que dormem mal. Define pra gente o que é o bruxismo, doutora, e o que pode ser feito, porque é ruim e, além disso, estraga os dentes, né? Isso. Como você falou, muitas vezes o bruxismo pode ser visto pelo odontólogo. O que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de ranger os dentes. E como lembrava o som das bruxas, por isso foi chamado de bruxismo. E ele é um movimento rítmico de uma arcada sobre a outra, promove o desgaste, promove a articulação, na articulação temporomandibular. E uma boa parte dos pacientes que apresentam bruxismo tem dor facial. E também uma qualidade de sono ruim. Por isso é muito importante que o bruxismo, tanto pelo prejuízo odontológico, quanto pelo prejuízo emocional, ele deve ser cuidado. A pessoa que tem bruxismo, isso está ligado à ansiedade dela? Muitas vezes, sim. Muitas vezes Qual que é a razão, hein,
do bruxismo? A contratura muscular permanente, ele promove a descarga de determinados neurotransmissores que secundariamente vão fazer com que essa arcada tenha movimento rítmico e involuntário. E só durante a noite? Só durante a noite nas pessoas normais, porque a gente sabe que nas crianças que têm retardo, ele pode acontecer a qualquer hora do dia. Foi bom você tocar no assunto de crianças. Né? Por exemplo, crianças que dormem mal durante a noite, crianças que têm essa frequência, eles acordam com frequência. O que pode ser feito para amenizar e para ajudar no sono dessas crianças? Porque muitas vezes elas têm as consequências dessas noites mal dormidas, né, doutor? Isso. Hoje, esse é um ponto crucial que você tocou, porque hoje as crianças, elas precisam de ter mais limites, é preciso que o pediatra comece a investigar esse sono na consulta rotineira, porque pode ser só uma falta de disciplina. Mas muitas vezes a gente tem crianças que têm alterações, têm distúrbios respiratórios importantes, como a apneia, por exemplo, e que precisa de ser cuidado. E passa desapercebida até que ela torne mais séria. A criança pode ter a síndrome das pernas inquietas, que posteriormente, se não for cuidada numa fase mais cedo, vai ser uma criança que vai tornar um adulto com um problema maior. Essa é uma outra doença relacionada ao sono, né? É um outro distúrbio de sono importante. Que é a síndrome das pernas inquietas. O que é isso, doutor? A síndrome das pernas inquietas, como o próprio nome já diz, é a vontade irresistível de movimentar as pernas por um desconforto que a pessoa sente normalmente na proximidade do horário de dormir. Ou quando ela fica sentada ou em repouso por um tempo maior. Então isso é muito ruim, porque além do desconforto que ela tem, ela começa a ficar impossibilitada de vida social. Ela tem dificuldade para viajar por um tempo maior, que é um cinema, um teatro. É só ficar com a perna quietinha que logo começa esse desconforto. E muitas vezes... Problema de circulação, isso? Não, muitas vezes por trás tem algum problema. Muito comum nas neuropatias periféricas, que são nas inflamações de nervos que dão nas pernas. Mas às vezes ela é uma síndrome pura. Mas tem tratamento, hoje os especialistas estão cada dia mais atentos a esses diagnósticos. E pode acontecer eventualmente e não ser nada? Pode acontecer nos níveis de tensão muito grandes. Você sabe que tensão faz qualquer coisa. Então, a somatização pode levar a uma síndrome intermitente, mas na maioria das vezes ela deve ser tratada depois do diagnóstico. Olha, isso é importante mesmo. Menino que estuda até tarde da noite, achando que está fazendo uma coisa boa, está fazendo, na verdade, prejudicar a memória dele, né, doutora? O que você tem a dizer para essas crianças, esses adolescentes aí que estão nessa fase de vestibular aí e que ficam até na madrugada estudando? Que se eles dormirem no horário certo, acordarem no horário certo, eles vão aprender muito mais e vão ter uma produtividade, um rendimento bem maior. É verdade. Além disso, criança que não dorme bem, ela cresce pouco, não é, doutora? Porque durante o sono é que processa o hormônio do crescimento. Isso. De dia, nem pensar. O hormônio do crescimento não é processado. Normalmente não, mas o pico dele é durante a noite. Então, a criança que não dorme bem, ela começa a ter outros prejuízos, entre eles o crescimento. Eu lembro que o Alexandre, meu primeiro filho, ele era mais baixinho da turma e isso eu me preocupei. Eu lembro quando eu levei o Alexandre lá, ele dormiu lá, ele foi fazer a polissonografia. Vamos falar sobre esse exame, doutora? A polissonografia é um exame que observa o quê? Então, a polissonografia é o exame adequado para se diagnosticar os distúrbios do sono, ou para se verificar que não tem alterações. E por que ele chama poli? Porque ele avalia várias funções fisiológicas. Ele vai ver respiração, vai ver os batimentos cardíacos, o eletroencefalograma, porque às vezes ele não tem um distúrbio do sono, ele tem uma crise convulsiva. Algumas crises, que nós chamamos de psicomotor, ele pode levantar e andar e a gente achar que é um sonambulismo. Então, durante a polissonografia, nós registramos o eletroencefalograma por dois motivos. O mais importante é o estagiamento do sono,
e para ver se a arquitetura do sono está normal e se tem alguma alteração de origem eletrocefalográfica. Muitas vezes a gente vê, nunca teve uma crise convulsiva propriamente dita, mas tem um relato de deambular, do sonambulismo noturno, e ele é por causa de uma crise, porque a gente sabe que as crises parciais podem acontecer durante o sono. E essas pessoas que têm apneia, então, é de grande importância fazer esse tipo de avaliação por conta do prejuízo. A apneia pode até deixar o coração da pessoa fraca, ter um infarto, sei lá. Isso, a apneia predispõe aos AVCs, a cefaleia matutina, as hipertensões arteriais. E às vezes a pessoa descobre que tem apneia porque ela tem uma hipertensão, vai ao cardiologista, ele é um profissional bem orientado, solicita avaliação e ele observa que a causa da hipertensão é a apneia. Mas então, doutora, tem gente que toma medicamentos psiquiátricos para depressão, mas medicamentos que acabam induzindo ao sono também. Uma vez que essa pessoa para de tomar esse medicamento, ela pode sofrer de insônia? Então, é importante a gente saber que muitas insônias, elas são significativas de um início de depressão. Às vezes é o primeiro sinal. Não somos nós que tratamos, é o psiquiatra. E o psiquiatra, quando ele faz a retirada dessas medicações, ele o faz lento e gradual, para que essa pessoa não tenha o que nós chamamos de rebote durante o sono e começar a ficar acordado. Então ele faz isso habilidosamente, por isso nós não temos esse tipo de prejuízo. Agora, muitas vezes o próprio paciente para por conta própria e aí sim a gente vê os prejuízos. É verdade. Doutora, obrigada pela sua entrevista, foi ótimo rever também você, quanto tempo que a gente não se falava, né? Obrigada, minha querida. Sou eu que agradeço você prestigiar um assunto que é tão importante e que hoje as pessoas já estão atentas, buscam mais auxílio e que faz tão bem, porque o sono, você disse um dia que se engana quem acha que perde o tempo dormindo. Ixi, né? Essas pessoas mais jovens, então, eles adoram, né? Brigar com o sono, não quer dormir cedo. Tá bom, obrigada, minha querida. Até a próxima. Obrigada a você. Daqui a pouco ele vem aí, o Dr. Cid Oliveira Reis, falando sobre a andropausa, que é a menopausa masculina. Fique ligado. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. É sempre um grande prazer receber o Dr. Cid Oliveira Reis aqui. A gente, nos bastidores aqui, a gente ri muito, né, doutor? O doutor é muito animado, conta os causos, a gente ri muito. Hoje, especialmente, nós chamamos o doutor Cid aqui, ele é endocrinologista, você já sabe, para falar sobre a queda dos hormônios nos homens, que tem um nome que se chama andropausa. Nas mulheres é a menopausa e nos homens é a andropausa. Então, a gente sabe muito pouco sobre a andropausa, a gente sabe até muito de menopausa, mas os homens passam aí à deriva. Parece que agora que eles estão dando um pouco mais de importância a isso. Mas vamos começar, doutor, definindo a andropausa nos homens é mais ou menos igual à menopausa nas mulheres mesmo? Na verdade, o termo andropausa para os homens é em analogia à menopausa feminina. Esse nome não é um nome também muito adequado para o homem. Nós preferimos hoje chamar de insuficiência androgênica parcial do homem idoso, ou também diminuição androgênica relacionada à idade. Por quê?
Por que não pode chamar andropausa, simplesmente? Não, é porque o termo andropausa, ele, na verdade, ele não expressa direito o fenômeno que está acontecendo. Porque nem todo homem entra em andropausa. Ou seja, não ocorre, como ocorre na menopausa com as mulheres. Entendi. Que a menopausa, na verdade, significa uma pausa nas menstruações. Final do ciclo e o reprodutivo. homem não é uma pausa nas menstruações. Né? Não, é o final, a gente pode chamar de final do ciclo reprodutivo, mas o homem pode reproduzir até a morte, né? Isso. Não tem aquele que, um casado com um velhinho, lembra? Esses dias até comentei aqui que ele fez a inseminação e a mulher... eu lembro disso. Doutor, me fala como é que é a questão hormonal masculina do nascimento até a sua queda. Bom, o homem na infância, ele, como a própria mulher ele não tem produção hormonal. Isso vai ocorrer a partir da puberdade. Sexual. A partir da puberdade, que é um fenômeno que ocorre juntamente com a adolescência, tanto no homem quanto para a mulher. Na mulher, tem um fenômeno marcante que determina o início da da puberdade, que é justamente a primeira menstruação. No homem não tem esse fato também, é muito discreto, mas ocorre grandes transformações, tanto no homem quanto na mulher, nessa fase puberal. O homem continua fabricando os seus hormônios numa taxa razoável, que atinge o máximo por volta dos 25, 30 anos. E a partir daí ele vai começando a declinar, e mesmo a partir dos 40 anos, há um declínio de 1% na taxa do hormônio masculino a cada ano que passa. E quando ele chega aos 75 anos, então, ele tem 65% dos hormônios que ele tinha quando jovem. Exatamente. E como é que isso se manifesta nele? Primeira coisa é dizer que a andropausa, que nós vamos usar esse termo, não ocorre em todos os homens. Ele ocorre numa porcentagem pequena. Nossa. E ela é a partir dos 40 aos 60 anos. 9% dos homens a partir aos 40, em torno dos 40, 50 anos, tem essa diminuição significativa do hormônio masculino. Não. E 20% dos homens é que chegam a essa fase de andropausa. Tá, mas... ali pelos 75, 80 anos. Então, para ver se eu entendi, você falou que nem todos os homens passam pela andropausa. Isso. Em todos os homens há uma diminuição na produção do hormônio masculino. Só que tem que... Só que alguns não têm sintomas. Isso. Para caracterizar a existência significativa e clínica desse, tem que ter uma taxa inferior ao normal. E essa taxa inferior ao normal, somente 9% dos homens entre os 40 e 50. E 20% dos homens, após os 70 anos, apresentam. Olha só, eu estava lendo hoje, que de repente pode ser interessante para eles, né? Que o envelhecimento masculino é acompanhado de sinais e sintomas que eu vou dizer aqui. Diminuição da massa muscular, isso ocorre. Ocorre não só no envelhecimento masculino, quanto no envelhecimento feminino. Só que tem que as mulheres entre os 18 e os 75 anos, elas perdem 12% da massa magra, enquanto que os homens perdem 5%. Entendi, mas eu queria perguntar para o senhor se um homem começa a se observar e ele começa a perder a massa magra, com um pouco mais de rapidez, ele está definhando, isso aí pode ser um sinal de baixa da testosterona. Isso. Tá? Outra coisa que eu li também que eu achei interessante, que é o aumento da gordura abdominal. Olha só isso, gente. O aumento da gordura abdominal está aí relacionado com a baixa de testosterona. Então o cara vai ficando barrigudo e vai ficando com menos testosterona, né, doutor? É verdade. É isso? Esse é um fato.
Conforme você disse, além do fato de haver uma diminuição da massa magra, há um aumento da massa gorda. E o que é pior, é uma distribuição dessa massa gorda que altera, que a gordura passa a ser predominantemente aquela gordura visceral, que é justamente a gordura mais prejudicial. E é aquela gordura lá da barriga. É isso mesmo. Agora, tem diferença da barriga dura da barriga mole? Você entendeu? Porque tem homens que têm aquela barriga dura, que não adianta nem fazer lipoaspiração, que a barriga é dura. E tem aqueles que barriga mole de banha mesmo. Isso aí também é por causa da musculatura abdominal. Visceral é diferente? É diferente e é mais prejudicial. Tem essa gordura que é do subcutâneo, da pele, que é uma gordura que está sob a pele, que não é uma gordura tão prejudicial à saúde quanto é aquela gordura que está dentro das vísceras. Aquela visceral que predispõe à hipertensão, acidente vascular. E resistência à insulina também? Justamente, uma alteração metabólica que pode levar, inclusive, ao diabetes e outras doenças. Eu queria dizer que todo mundo engorda a partir de quando é jovem e quando aumenta a idade. Você pode reparar que as pessoas são magras quando jovens e depois, na vida adulta, quando velhas, elas são gordas. E, além do fato de ela ser gorda, ela tem uma diminuição da massa magra, da massa muscular, o que é importante. Os principais sintomas, né, da andropausa é justamente a impotência sexual e a diminuição da libido. Mas ocorrem outros fatores também. Antigamente, era difícil de você diagnosticar, foi difícil de estabelecer que os homens tinham andropausa, mesmo para a ciência, porque todo mundo pensava que as alterações que ocorriam com o homem com o passar da idade eram aquelas alterações decorrentes do próprio envelhecimento, mesmo porque a maioria dos homens não chegavam a apresentar andropausa. Então é um processo muito sutil e lento, que é diferente da mulher, que é um processo que ocorre sempre com as mulheres, a insuficiência da produção dos hormônios femininos pelo ovário, na faixa entre os 45 e os 55 anos, elas deixam de produzir hormônio, e é marcante e é definitivo. Enquanto que nos homens isso não ocorre, ocorre de uma maneira mais lenta, ele vai perdendo gradualmente e não ocorre com todos os homens. E se o homem ainda se cuidar, aí então que ele não vai ter mesmo. Justamente. Né? Se ele já sabe que isso acontece, ele já pratica atividade física, né? A alimentação tem alguma coisa a ver? Tem muita coisa a ver. Hoje, como a doutora Maria Ângela falou aqui, hábitos de vida saudáveis e a hereditariedade e fatores patológicos são as causas fundamentais da diminuição da produção de androgênica no homem. Mas vamos falar um pouquinho sobre a reposição, porque fala-se muito da reposição de testosterona, até do ponto de vista de rejuvenescimento, que a pessoa coloca, ela consegue levar a produção dos seus hormônios até a idade onde se produzia no máximo. Ou seja, você com 40 anos, quando faz uma reposição hormonal, você consegue chegar, por exemplo, numa atividade de 25, você consegue ter uma força, uma disposição de 25 anos e um corpo magro, musculoso. A melhora incrível, com o hormônio a reposição hormonal, no caso da menopausa, é espetacular. O homem fica mais jovem, altera a composição corporal, ele emagrece, ele aumenta a massa magra em relação à massa gorda, diminui a barriga, né, como falamos aqui, melhora várias condições de saúde e principalmente o desempenho sexual, porque a andropausa afeta não só o desempenho sexual, diminuindo o desejo sexual e a potência sexual, como também produz uma alteração no retardo do período refratário do homem.
a insuficiência hormonal faz com que o homem só volte a ter capacidade funcional para o sexo muito tempo depois da última última relação. Mas te pergunto o seguinte, doutor, qualquer homem, a partir dos 40 anos, já pode fazer a reposição ou existe um exame onde se mede o nível hormonal dele e ele só faz a partir da deficiência? Olha, é preciso ter muito cuidado com essa coisa que nós estamos falando aqui, porque não é mandatório a reposição hormonal no homem, em qualquer homem. Existem indicações muito precisas que têm que ser avaliadas por um médico especialista. Por quê? Porque essa reposição hormonal pode causar uma série de problemas ao homem, inclusive desenvolver um câncer de próstata que estava ali latente, pode ter problema de derrame, porque ele aumenta os glóbulos sanguíneos, então provoca uma poliglobulia, pode provocar inclusive outros fatores, né? Então o homem que quer se cuidar, primeiro, antes de pensar em reposição hormonal, ele precisa pensar em ter uma vida com atividade física, com uma alimentação adequada, não usar cigarro, que conforme até o próprio Márcio indica, é uma das causas de impotência e acelera a insuficiência hormonal dele. Porque é vasoconstritor? É por isso? Não, não. O cigarro? O cigarro, ele atua como impotente, não só como vasoconstritor, mas porque ele produz uma dificuldade de oxigenação das artérias, provoca um envelhecimento precoce, né? E também o alcoolismo, que provoca uma dificuldade na elaboração dos hormônios e até um certo aumento do hormônio feminino, que é um dos fatores também relacionados com a andropausa. Então, quando a gente fala em testosterona, isso é uma coisa que não é antiga. Essa terapia de reposição com a testosterona, a gente ouve falar não faz muito tempo sobre isso. Inclusive, em academia, ouve-se demais falar sobre testosterona, uso em mulheres e homens, justamente pelo rejuvenescimento, pela capacidade de aumentar a massa magra. Mas como que a gente vai ficar sabendo se a gente tem, a testosterona já está em baixa produção ou não? Que tipo de exame se faz? Daqui a pouco, depois do intervalo. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos de volta e falando da testosterona, eu estava falando com o Dr. Cid aqui, que na academia que eu frequento, de vez em quando a gente vê umas meninas assim, saradíssimas, né? Mas muito saradas mesmo. E uma recentemente me contou que está fazendo uma terapia com a testosterona. Ela tem 30 e poucos anos. Que testosterona é essa que esse pessoal toma? Na verdade, o que tem sido usado são os anabolizantes hormonais, que é uma alteração na forma da testosterona, de tal maneira que retira em grande parte a sua capacidade de produzir virilização, ou seja, os efeitos masculinos da testosterona, e mantém a capacidade de anabolismo que a própria testosterona dá. A testosterona é considerada o hormônio mais poderoso em termos de obter massa magra, né, de desenvolvimento muscular, e inclusive ela é bem caracterizado a diferenciação sexual no homem e na mulher na puberdade, onde o homem aumenta a força 4, 5 vezes a mais que a mulher, aumenta a quantidade muscular 4 vezes ou 5 vezes mais do que a mulher, e
produz outras diferenciações, mas o uso da testosterona pura pela mulher é altamente, é preciso ser muito enfático nesse fato, porque ela produz a virilização da mulher. Virilização? Ela fica masculinizada. Ela fica masculinizada, ela pode alterar a voz dela para mais grave e isso ela é um tratamento irreversível. Pode aumentar... Irreversível? Depois que ela para, não volta, não? Depois que altera a conformação da laringe pela testosterona, esse não volta mais. Os pelos, né, na região onde normalmente a mulher não tem pelo, como barba, bigode, entre as mamas, na distribuição dos pelos abdominais, e realmente ela ganha muita massa magra. Agora, o que tem sido usado, na verdade, nessas academias, até impropriamente falando, porque pode causar uma série de complicações, inclusive a mais grave é o câncer do fígado, é o uso dos anabolizantes hormonais, né? Que as pessoas usam até, que é usado para cavalo, para estimular a força do cavalo. Isso é uma bomba mesmo, né, doutor? As bombas. Agora, usado com critério, ele pode ser benéfico. A testosterona. A bomba? Não, o anabolizante. O anabolizante. É mesmo? Pode ser usado, não é... Mas com critério, né? Com então, muito com critério, não nas doses e tal. E outra coisa que nós estávamos chamando a atenção aqui para a reposição hormonal masculina, não pode todos os homens saírem correndo para a farmácia para obter, porque eles podem, inclusive, morrer, ter algumas dificuldades, algumas complicações. Mas compra na farmácia, sim? Compra, mas hoje precisa de receita médica. Hoje né? Precisa. Precisa, é até controlado. Entendi. Doutor? Mas tem várias formas de fazer essa reposição. Pode fazer por uma injeção, pode fazer por passar na pele, né? Um gel na pele. E esse tratamento, para quem tenha a andropausa, é um tratamento altamente eficaz. E qual é o exame que percebe-se que a testosterona está baixa? É a dosagem da testosterona no sangue. Eu já fiz isso. No meu último check-up lá no núcleo, eu fiz tudinho. Realmente. Deu um pouquinho de baixa, deu tudo normal, mas deu um pouquinho de baixa do DEA. O que é o DEA? O DEA falar nisso, isso é muito importante, essa sua pergunta, porque a andropausa faz parte do envelhecimento normal das pessoas. Quer dizer, todos os acontecimentos que tem no envelhecimento, acontece também juntamente o problema do testículo, da baixa produção. Existe também uma chamada andropausa adrenal, que é justamente a diminuição dessa substância que é o DEA, o sulfato da dihidroepiandrosterona, que é um precursor da testosterona, não é? Da testosterona, que vem justamente da suprarrenal, que a mulher tem e o homem tem. Então essa é a primeira manifestação que ocorre tanto na mulher quanto no homem. E só para informação, você dosando o sulfato de dihidroepiandrosterona, que é o DEA, você vai diagnosticar, a primeira alteração que ocorre na menopausa e na andropausa. Então, já é a primeira alteração. Isso. E eu já posso fazer a reposição da testosterona? Da DEA. Inclusive, é isso que o pessoal tem comentado. Interessa muito e algumas espécies, ela tem demonstrado, experiências animais, ela tem demonstrado ser essencial para manter a saúde e a longevidade, como se fosse um verdadeiro elixir da juventude. E é muito recomendado, embora não tenha eficácia comprovada no ser humano, o uso do DEA. Tem muita gente usando aí. Você sabe o que é? Sem grandes preocupações. Então eu já posso fazer uma certa reposição disso, né? Do DEA? É claro. Eu acho extremamente importante, porque como os hormônios regem tudo na vida da gente, se a gente deixa alguns hormônios ficarem em baixa produção, o que pode acontecer? Você envelhece rápido, seus órgãos se oxidam, né, doutor? É verdade. Tudo funciona mal. Então é importante
tanto os homens quanto as mulheres, porque as mulheres já fazem isso normalmente, que são os check-ups anuais, mas os homens não. Mas como a longevidade está aumentando e os homens estão envelhecendo, estão tendo uma expectativa de vida mais longa, é importante fazer também a checagem de dosagem hormonal nos homens, né, doutor? Sempre. Uma vez por ano. Sempre. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Com mais frequência na presença de sintomas, né? Como diminuição da força muscular, a partir dos 45 anos ali é bom, estava né? sendo dito, insônia. Insônia pode ser baixa de impotência, testosterona também? Distúrbio erétil, né? Por exemplo, a pessoa, quando problema de ereção, a pessoa falha uma vez, normal, acontece com todo mundo, falha 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, mesmo ele tendo os problemas diários aí que a gente tem, que todo mundo tem, mas aí de repente pode ser também a baixa hormonal. Pode perfeitamente. Agora é preciso distinguir bem se é uma impotência funcional, se é um distúrbio psicológico. É hora de um check-up, né? É isso mesmo. É hora de um check-up. Tá certo. Então tá, doutor, olha, só para falar aqui, olha, só para a gente terminar, benefícios da reposição hormonal no homem, doutor? Diminuição da gordura corporal, da gordura visceral, melhora a distribuição, aumento da massa magra, boa disposição, humor, e a funções própria cognitivas também, realizar, né? funções cognitivas, melhora 100%. espetacularmente 100%. a vida da pessoa. Ele fica uma bomba. Vai ser difícil, dona Maria, aguentar o seu João. E os riscos? Eu estava vendo que o senhor falou da possibilidade de câncer de próstata. De câncer de próstata. Só se tiver predisposição ou não? Só se tiver predisposição. Se ele não tiver predisposição, não é o hormônio que vai provocar, o hormônio não vai fazer, né? mas também Entendi. A poliglobulia, as alterações... O que é poliglobulia? É o aumento da quantidade, da viscosidade do sangue em relação a maior quantidade de glóbulos. E tem risco de doença cardiovascular? De derrame, de doença cardiovascular. Mas só para quem tem predisposição? Não, isso é um efeito geral do hormônio, porque, como você sabe, o hematócrito, que é a medida da quantidade de sangue no homem, é muito maior do que o da mulher, sempre, por causa justamente do hormônio masculino. Tá certo, doutor. Como é que está lá o núcleo? O núcleo está acabando de receber um aparelho agora. De novo? Novíssimo. É um aparelho que faz integrado tanto a dosagem do hormônio quanto a bioquímica. Então, num tubo só, ele vai ao aparelho, ele chama Arquitec. É um aparelho que... Qual que é a vantagem dele? Há inúmeras. Primeiro, que usa menos sangue, né? Usa só um tubo para fazer todos os hormônios que forem pedidos e todas a bioquímica que for pedida. Segundo, ele tem uma capacidade muito maior do que precisão. Ele é capaz de fazer 1.200 testes por hora. Nossa, isso eu tenho falado aqui. O núcleo é o laboratório que mais investe em equipamento. O núcleo realmente fica aberto fim de semana, feriado? Nós estamos lá na matriz, agora nós estamos abertos sábados, domingos, feriados. Tá certo, se você for fazer o seu check-up, e para maior comodidade. Nosso parceirão aqui é o núcleo. Obrigada, doutor, pela sua participação. Um beijo em todos lá na sua casa. Muito tá obrigado, Aurélia, mais uma vez, você, a produção do seu programa. Eu que agradeço, meu bem. Agradeço a todos que estão me seguindo no Twitter e fazendo parte do meu Facebook também, ó. Tá bombando lá. Tchau. Até a próxima semana. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at... Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.